Abre, por gentileza, sua Bíblia lá em Zacarias 3:8, que é o tema da nossa campanha 2015, o ano do renovo. Amém, queridos? 2015, o ano do renovo. Você já está craque, né? Você já sabe de cor, na verdade, já está craque. Vamos lá, Zacarias, capítulo 3, o verso 8. Quem encontrou diz assim: eu estou indo para o céu. Alguém ainda não chegou lá. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, Zacarias 3, 8. Diz assim a palavra de Deus: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Aleluia. Deus, nós te agradecemos por essa palavra tão abençoada, por essa promessa que o Senhor fez a nós, de enviar o seu servo, o renovo. Deus, o teu povo necessita muito do renovo. O teu povo necessita muito, Pai, do teu Filho amado, Jesus Cristo, que é o nosso renovo. Paizinho, que o teu Filho possa florescer por meio das nossas vidas, irradiar, transferir aquele cheiro gostoso do perfume de Cristo para todas as pessoas por meio das nossas vidas. Que possamos sim estarmos em Ti e viver por Ti e honrar o Teu nome para sempre. Que venha o renovo. Amém. Amém, queridos? Sente-se por alguns instantes. Tema da mensagem de hoje: que venha o renovo. Amém? Amém. Diga lá comigo: que venha o renovo. Que venha o renovo. Amém. Assim seja. Queridos, esse texto aqui de Zacarias, ele foi escrito 4 séculos antes do Senhor Jesus Cristo vir a este mundo. 4 séculos. É bastante tempo antes. Zacarias é um livro bastante profético. Bastante profético. Por que é um livro profético? Porque ele está falando de coisas que ainda iriam acontecer. Era o que os profetas faziam. Os profetas falavam de coisas que iriam acontecer. Zacarias também é um livro apocalíptico. Significa que é um livro que tem visões. Significa que é um livro que tem muita informação de revelação lá da frente. Então, no nome de Jesus, quando você pensar em Zacarias, quando você pensar nesse livro aí tão abençoado, que te traz uma palavra de renovo, uma palavra de vitória, lembra assim: o profeta está me levando para frente. O profeta está falando do futuro. O profeta está falando do amanhã. O profeta está falando do renovo. O profeta está falando daquilo que está por vir. E coisas boas estão por vir. Coisas boas estão por vir. Quando nós descobrimos as profecias de Zacarias, nós entendemos que naquelas visões que Deus dá a ele, e são tremendas as visões que Zacarias tem. Deus dá visões a Zacarias que são literalmente visões apocalípticas. Ele vê coisa que eu acho que se acontecesse com a gente sai correndo. De tão tremendo é o que Zacarias vê. E nessas visões que ele vai tendo, Deus vai ministrando a vida dele, Deus vai dando informações a ele, Deus vai produzindo um crescimento, Deus vai usando ele como um profeta. Como um profeta. Em qual contexto? Nós não podemos ignorar qual era o momento histórico que o povo de Deus estava vivendo. Não podemos ignorar. Não podemos. Amados, o povo de Deus, ele havia desobedecido. Igualzinho eu e você em algum momento das nossas vidas. Em algum momento das nossas vidas nós nos desviamos dos caminhos do Senhor, ou dos propósitos do Senhor, ou do querer do Senhor, ou saímos do centro da vontade de Deus. Em algum momento isso aconteceu com a maioria de nós. Em algum momento.
estava ali olhando ao seu redor e tinha percebido algo. Quando o povo tinha saído do propósito, quando o povo tinha saído da presença de Deus e começou a fazer coisas erradas, e começou a praticar a idolatria, e começou a adorar outros deuses, se esqueceu do Senhor, não tinha mais esperança. E não ter esperança, amado, isso chega a ser uma afronta ao Senhor, porque com Deus sempre há esperança. Aquele que caminha com Deus sempre tem uma saída, sempre tem uma luz no fundo do túnel, sempre tem um brotinho de renovo, sempre tem um rebento que a qualquer momento vai surgir, Sabe, quando nós observamos Zacarias ali, mergulhado naquele contexto de um povo que havia saído de um exílio. Sabe o que é um exílio? Era uma nação que da sua terra natal, da sua casa, precisou ser levada para um outro lugar, para ser disciplinada, para ser instruída, para entender que de Deus não se zomba, que não se pode se afastar do Senhor. Deus permitiu que coisas ruins acontecessem na vida daquelas pessoas, para que eles entendessem que eles precisavam de Deus. O Senhor permitiu que outras pessoas invadissem os bairros, invadissem as ruas, as casas e tomassem posse de tudo que eles tinham. E eles foram levados cativos e nessa época foram morar longe, lá na Babilônia, uma terra distante. Estavam longe das suas plantações, estavam longe dos parentes, estavam numa terra onde eles não conheciam, numa terra onde eles eram subjugados, numa terra onde eles tiveram que começar tudo do zero, que era um lugar totalmente novo. Eles foram obrigados a ir para lá, mais ou menos como os escravos. Alguém estacionou um barco lá, não sei aonde, encheu o barco de gente e trouxe para um outro lugar, para uma outra nação. E aquele povo teve que sair da sua terra natal, da sua casa, da sua família, para ir morar numa terra longínqua, numa terra sem verde, numa terra sem as suas famílias, sem os seus amigos. Isso aconteceu com eles. Mas quando Deus dá essa palavra a Zacarias, amados, Deus tem tanto propósito em tudo que Ele faz, que muito antes de Zacarias nascer, Deus já tinha decidido que ia falar com Zacarias, e que Zacarias iria ser um profeta. Então eu te lembro hoje, que antes de você nascer, Deus já sabia que Ele ia te entregar um ministério, Deus já sabia que iria te dar uma missão, já sabia que você o serviria. É por isso que Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. E isso aconteceu com Zacarias. Ele foi escolhido lá no ventre da sua mãe. E quando ele nasceu, o Senhor diz assim: mãezinha, coloque o nome desse menino lindo de Zacarias, porque Zacarias vai ser meu profeta. Vai ser o meu profeta. E foi por meio de Zacarias que Deus nos deu essa palavra: eis que eu enviarei o meu servo, o renovo. Aleluia. Sabe o que significa o nome Zacarias? O nome Zacarias significa Javé lembra, ou Iavé lembra, ou Deus se lembra. Em outras palavras, Deus não se esquece. Deus não se esquece. Deus não se esquece de você. Deus não se esquece do seu chamado. Deus não se esquece dos seus sentimentos. Deus não se esquece da sua conduta. Deus não se esqueceu daquelas lágrimas que você já derramou. Deus não se esqueceu de todo aquele sofrimento que você passou. Deus não se esqueceu da sua angústia, da sua dor, do seu desespero. Deus não se esqueceu. Javé lembra. Amém. Zacarias, Javé lembra, Deus lembra. É por isso que ele usou um profeta chamado Zacarias, cujo nome significa Deus lembra, para dizer: filho, eu não me esqueço de ti. Você pode estar no exílio, você pode estar lá na Babilônia, sofrendo, sendo subjugado, vendo os seus parentes e as pessoas que você ama sendo mortas, mas eu não me esqueci de você. Eu não me esqueço de você. Eu não esqueço. Eu sei o quanto que você sofreu. Eu sei o quanto que você padeceu.
de renovo, para um lugar de esperança, num lugar onde você vai poder plantar, num lugar onde as coisas poderão acontecer, num lugar onde você vai mudar a sua história, num lugar onde você vai poder recomeçar a sua vida. Amados, quantos e quantas pessoas não precisam recomeçar a vida? Todos nós, talvez, em algum momento da nossa história, em algum momento de exílio, em algum momento nós pensamos assim: eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar do zero. Eu quero esquecer o passado e quero começar do zero e quero andar em novidade de vida. E quando esse profeta, cujo nome significa Javé, lembra, começa a pregar, a pregação dele é ainda muito mais profética do que o seu próprio nome. Quando Zacarias começa a anunciar a verdade de Deus, nós nos surpreendemos, porque este mesmo Zacarias que está prometendo que o Senhor enviaria o seu servo, o renovo, em primeiro lugar, pensando na pessoa de Jesus Cristo, ele sim é o renovo prometido, porque essa palavra saiu 400 e poucos anos antes de Jesus Cristo vir a esta terra. Mas quando nós pensamos nas palavras, no texto de Zacarias como um todo, aonde esse verso está inserido, nós observamos um profeta que começa assim dizendo: eis que eu enviarei o meu servo com renovo. Mas um profeta que começa a exortar, e ele diz: vocês sabem de onde vocês vêm, vocês sabem que vocês estavam na Babilônia, vocês sabem que um dia vocês estiveram no Egito, na Babilônia, no exílio. Vocês lembram muito bem do passado. Vocês sabem um dia onde vocês já estiveram. Vocês sabem o que vocês já viveram um dia. Agora é época de começar de novo. Agora é época do renovo. Agora é época de esquecer o passado e deixar o rebento surgir e deixar o renovo aparecer. É hora de esquecer o tempo de escravidão. É hora de esquecer o tempo de sofrimento. É hora de esquecer o tempo da angústia e deixar os brotos novos aparecerem. Sabe, amados, muitos de nós, às vezes, até já tem grandes conquistas. E nós não tivemos sim grandes conquistas. O ano passado foi o ano da conquista. Mas se eu for entrevistar vocês aqui, talvez alguns vão me dizer: olha, pastor, eu conquistei, mas eu sei o que eu precisei passar para ter conquistado. Eu sei qual foi o caminho que eu precisei trilhar. Não foi nem um pouquinho fácil perseverar. Não foi nem um pouquinho fácil, de repente, aguentar um chefe mal-humorado, ou aguentar uma situação difícil financeira, até as coisas, até virem as águas do renovo. Talvez você se lembre deste momento difícil da sua vida, deste momento delicado da sua vida, deste momento que te fez sofrer. Mas o Senhor está dizendo assim: ainda bem que isto é passado. Você está em época de renovo. Você está em época de ver o broto novo. Você está em época de ver os rebentos. Você está em época de encher o seu coração de alegria, a sua boca de riso, porque eis que veio um renovo sobre nós. Eis que está vindo um renovo sobre a sua vida. E aquele que acreditar vai ver a glória de Deus. Se você tomar posse dessa palavra, este ano vai ser diferente na sua vida. Se você não for como daqueles que entram, recebem a palavra por um lado, mas permitem que ela saia pelo outro, se esquecendo do que tem sido ensinado, do que tem sido ministrado, talvez você ainda esteja distante de alcançar a promessa divina. Mas se você é daqueles que quando sai uma palavra voltar, diz: eu recebo, eu tomo posse, eu quero, isso é para mim, eu acredito que os tempos difíceis já se passaram, eu acredito que o tempo difícil ficou no exílio, e agora eu estou de novo na minha terra natal, aonde eu verei o renovo. Aleluia. O povo de Deus estava vivendo essa experiência. Eles tinham ido para a Babilônia e agora eles tinham voltado e estavam em Israel. Terra nova, casa nova, uma vida nova, uma esperança nova, uma
igreja nova, porque o Senhor falou assim: olha, eu vou enviar um renovo, mas tem um propósito. Depois, se você ler a continuação, você vai descobrir que o propósito do renovo vir era a reconstrução do templo. O templo hoje é eu e você. O renovo de Deus vem para que o seu templo seja reconstruído, para que a sua vida seja reconstruída, para que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores chegue a essa morada. Sabe, Zacarias, com essa palavra profética, começa a pregar. Ele diz assim: agora é hora de se converter ao Senhor, verdadeiramente. Deixar para trás não somente aqueles pensamentos ruins, mas também o comportamento mau. Deixar para trás tudo aquilo que afastava do Senhor. Deixar para trás tudo aquilo que impedia o renovo. Se esquecendo daqueles dias difíceis e agora se concentrando no Pai. Se concentrando no Pai. Amados, Zacarias vem com uma palavra, e uma palavra um tanto difícil. Ele fala sobre arrependimento. Arrependimento significa mudança, vem do grego, metanoia. Nós precisamos mudar todos os dias. Nós precisamos buscar o crescimento todos os dias. Nós precisamos nos converter todos os dias. Converter é mudar de direção. Converter é mudar de direção. Se eu estou indo por um caminho e eu descubro que aquele caminho não é o certo, eu mudo. Eu faço a conversão, eu converto, ou à direita, ou à esquerda, ou 180. Eu mudo, eu converto, eu me arrependo, eu faço tudo diferente para que o renovo chegue. Zacarias vem com essa palavra, e é uma palavra pesada até. Ele começa a bater nessa tecla: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Mudem a mente, mudem o vocabulário, mudem o comportamento, mudem as atitudes, arrependam-se. Se vocês estão me buscando, me busquem mais. Se você está orando, ore mais. Está lendo a palavra, leia mais. Está frequentando a casa do Pai, frequente mais. Está fazendo a obra, faça mais. Ele diz assim: muda, 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 muda. Coloca a mão na sua cabecinha e diz assim: muda, 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 muda. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Vai para Zacarias capítulo 1, meu querido. Diz o seguinte: Zacarias 1:1. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra os vossos pais. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, olha que interessante isso aqui. A Bíblia diz no verso 2 que o Senhor fez o que? Ele se irou. Alguém tem alguma tradução diferente da palavra ira? O Senhor se desgostou. Mais alguma palavra diferente? Irou. Amados, a Bíblia diz que o Senhor se irou. Quem nunca se irou aqui? Difícil, né? Imagina! Amados, nós temos um escape aqui, porque a Bíblia diz que o Senhor se irou. Deus se irou. O problema não é se irar. Não é se irar. O problema é deixar o sol se pôr sobre a ira. Aí é problema. Porque tem horas que a gente se ira mesmo. Eu confesso a você. Eu confesso que às vezes eu vejo o comportamento de umas ovelhas e eu, olha, se eu fosse atleta, eu daria um pulo de não sei quantos metros. Às vezes vejo o comportamento de colegas pastores e olha, dá vontade de se irar mesmo.
ira. O problema é permitir que o sol se ponha antes da gente se resolver. Desprazerou aí a palavra, olha só. Queridos, o Senhor olhou para aquele povo e se irou, porque eles não estavam agradando o coração do Pai. Que a gente seja livrado disso em nome de Jesus, amém? Que a gente nunca venha ser motivo de ira para o Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor se ire com os outros, conosco não, amém? Amém. Verso 3. E olha o que ele fala quando ele se ira. Ele diz assim: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros. Sabe o que ele quis dizer? O Senhor tinha se cansado de correr atrás daquele povo. Tinha se cansado. É que nem quando a gente fica pegando a lista de visitantes e fica ligando: fulano vem para a igreja, fulano vem para a igreja, fulano vem para a igreja, vai ter culto quarto, vai ter culto domingo, vai ter um evento, fulano vem para a igreja, fulano vem. Uma hora não vai pegar aquela caixinha e dizer assim: porque o fulano não vem. Você pode oferecer de tudo para o fulano, porque o fulano não quer saber de Deus. E chama, e faz evangelismo, e convida, e fala, e vem, e nada, e o fulano não vem. Aconteceu com Deus. Ele estava chamando o povo para perto, ele estava trazendo aquelas pessoas para perto. Ande comigo, o meu caminho é melhor, se esforce. Não permita que uma dor de estômago, que uma dor de cabeça, que um mal-estar, que um problema na família te tire da minha presença. O Senhor estava ali, mas o povo não estava dando ouvido. E foi, até que o Senhor se irou. E quando ele se irou, ele falou assim: agora chega, eu não vou mais andar com vocês. Eu não vou mais. Se vocês quiserem, venham me buscar. Se vocês me quiserem, venham me buscar. Porque eu não vou mais andar de vocês. O interesse é de vocês. Se vocês quiserem a bênção, venham buscar. Se vocês quiserem o meu amor, venham buscar. Se vocês quiserem, venham buscar. Se tornem para mim, se lancem aos meus pés. Aí eu vou me tornar para vocês, eu vou me lançar para vocês, eu vou entregar-me a vocês, eu vou abençoar vocês. Venham me buscar, porque eu dou. É isso que o Senhor está dizendo. É por isso que a gente tem o costume de dizer que quem falta no culto perde. Porque não vem buscar, paciência. E o culto sempre é diferente do outro. Sempre é diferente. Por mais que pareça semelhante, sempre é diferente. Cada culto é único. É único. O Senhor disse: se torne para mim, volte para mim, volte para mim, volte para mim. Me dê atenção. O Senhor está dizendo: me dê atenção, me dê carinho, me busca, me adora, fala comigo. Quando você fizer isso, aí eu vou te dar atenção, vou te dar carinho, vou te dar amor, vou te dar bênção. Tornem-se para mim, aí eu tornarei para vocês. Ele estabeleceu um princípio. Porque senão eu abençoo e tchau, já era, vai embora. E pensa que não tem isso, ainda tem hoje. Quantas e quantas pessoas aqui nesse ministério que vieram no culto, foram abençoadas, receberam as suas bênçãos, pegaram aquilo que receberam e tchau, nunca mais voltaram nem para testemunhar, nem para agradecer. Quantas e quantas pessoas já abriu portas de emprego, a pessoa pegou o emprego e nunca mais apareceu na igreja. Depois a gente só ficou sabendo: fulano não vem. Ah, pois é que eu estou trabalhando, deixei cansado, não dá para ir. Teve gente que foi curada de câncer aqui no ano passado. A pessoa veio um dia que só para contar, ela foi embora. Não voltou mais, recebeu a bênção e foi embora. São muitas e muitas coisas que acontecem. Nós não podemos nos distrair, queridos. O Senhor está dizendo: olha, tomem para mim, que eu tornarei para vocês. Eu quero enviar o renovo. Eu quero. Mas primeiro torne para mim, que eu me torno a vocês. Olha os objetivos da mensagem de Zacarias a partir disso daí. Quando nós já entendemos que o povo já tinha voltado do exílio e tudo mais, a mensagem de Zacarias como um todo tinha 3 objetivos. Primeiro, consolar aqueles que voltavam do exílio. Deus quer consolar a sua vida. Deus quer dizer assim: olha, amado, ainda que você tenha passado por meses difíceis, ainda
quero te tirar de lá e te dar uma vida nova e permitir um renovo na sua vida em nome de Jesus. O primeiro objetivo da mensagem de Zacarias é esse: é consolar aquele que estava no exílio, ou aquele que está saindo do exílio, ou pode ser que haja algum caso no nosso meio de alguém que ainda esteja no exílio. Deus está dizendo: você pode até estar lá, mas se você se tornar para mim, eu te tiro de lá. Se você ainda está com o pé lá no exílio, eu quero estender a minha mão e te tirar das trevas e te trazer para o meu reino, o reino de luz. E quer motivar você que já conseguiu sair das trevas e já está andando com o Pai na luz. Então, um dos objetivos da mensagem de Zacarias é consolar aqueles que passaram pelo exílio e agora estão começando a desfrutar do renovo. Deus quer dar o renovo na sua vida. O segundo objetivo da mensagem de Zacarias como um todo, falando em arrependimento, falando em mudança, falando para eles se tornarem a Deus. O segundo objetivo é encorajar aquelas pessoas em tempos difíceis. Amado, o renovo vem, mas o fato do renovo vir não significa que vai ser tudo lindo, maravilhoso, que vai cair do céu, que vão viver só de rosas, de flores, de perfumes. Talvez tenha algumas coisas para serem resolvidas, mas o Senhor quer te dar sabedoria para resolver. Talvez tenha algumas coisas lá no passado que ainda precisam ser acertadas. O Senhor quer te dar graças, condições para que você acerte. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer hoje encorajar a você a permanecer, ainda que você esteja em transição, saindo deste exílio, para desfrutar do melhor de Deus na terra prometida, neste tempo de renovo que Ele está prometendo. E o terceiro objetivo de Zacarias, com essa promessa do renovo e com essa pregação de arrependimento, chamando o povo para tornar a Deus, é mobilizar pessoas para a reconstrução do templo. Eles haviam voltado do exílio, amados, mas quando eles chegaram lá na terra natal, eles não viram um campo da Coab cheio de casa, tudo bonitinha. Uma quadra era azul, a outra era cor de rosa, a outra era amarela, graminha verde, todas as ruas arborizadas. Não foi isso que eles viram. Deus tinha permitido eles voltarem da Babilônia, tomarem posse da terra natal, saírem daquele exílio e voltar para casa. Mas quando eles chegam, eles veem a destruição. Eles viram que a terra tinha sido destruída, que a terra estava seca, que a terra estava árida, que as casas estavam totalmente queimadas e destruídas. E eles precisariam fazer o que agora? Reconstruir tudo. Mais ou menos como aquelas imagens de furacão, ou tempestade, ou tsunami que vem numa cidade, devassa tudo, e depois que o vento some, as águas baixam, o povo tem que voltar e reconstruir. Quem nunca viu essas imagens? Nós já vimos. Isso é comum. Infelizmente tem sido comum nos últimos anos. Cidades inteiras sendo destruídas e depois reconstruídas. Quem nunca viu a história lá de Hiroshima, uma cidade que foi totalmente destruída por causa de uma bomba? Olha quem é aquele povo lá, né? Amados, o Senhor está dizendo assim: agora eu vou mobilizar para vocês para reconstruir. Por que precisa reconstruir? Porque foi destruído. Se foi destruído, precisa ser reconstruído. Há áreas na sua vida que foram destruídas. Há áreas na sua vida que foram destruídas. Tem pessoas que foram destruídas sentimentalmente. Tem pessoas que foram destruídas no casamento. Tem pessoas que foram destruídas na escola por causa de uma porção de coisas. Tem pessoas que foram destruídas no trabalho. Tem pessoas que foram destruídas no próprio ministério, na igreja. O Senhor está dizendo: nós iremos reconstruir. Então o terceiro tema da mensagem de Zacarias é mobilizar o povo para reconstruir o que havia sido destruído. E neste ano do renovo, esta é
você vai começar a reconstruir. Você vai começar a reconstruir na igreja. Deus mobiliza Zacarias para mobilizar o povo para reconstruir o templo. Eles precisavam agora se unir para primeiro construir a igreja. Quem sabe o que primeiro é construído numa cidade quando ela é fundada? A igreja. Vou dar uma pista: prefeitura. O que mais? Igreja. O quê? A igreja. A igreja. Toda vez que se funda uma cidade, se eles abrirem a prefeitura e dizer assim, aqui vai ter uma cidade, daqui a pouco tem uma igreja. Daqui a pouco tem um hospital, daqui a pouco tem uma escola, uma creche. Começa a explicação. Amados, eles precisavam fazer isso. Eles precisavam reconstruir. E essa foi a palavra de Deus para Zacarias. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Que possamos perseverar e nos animar para reconstruir o que um dia foi destruído na nossa vida, para que o renovo venha e se estabeleça. Lembre-se, o livro do profeta Zacarias é um livro apocalíptico, é um livro que nos impulsiona para frente, é um livro que tem visões, é um livro que fala do futuro. Deus está falando do seu futuro. Se você reconstruir hoje, você vai ter um bom futuro. Aleluia. Se você renovar hoje, você vai ter dias melhores. É hoje que você precisa agir para você viver bem no dia de amanhã. E isso você vai conseguir com a ajuda e com o discernimento do Pai. Amados, há quem possa dizer, o livro Apocalipse de Zacarias é terrível porque ele fala de conversão e arrependimento. Sim, são palavras duras quando nós lemos, mas nós vemos sim que é um livro que nos impulsiona para frente. É um livro que fala da obediência, da consequência do pecado e da misericórdia divina. É um livro que fala de renovo, é um livro que fala de bênção, é um livro que traz a paz. E você só vai conseguir isso se você de fato conseguir uma transformação na sua vida. Agora, durante a reconstrução, não abra a janela e fique olhando, nossa, o vizinho já reconstruiu, já conseguiu, eu ainda não consegui, ó vida, ó céu. Aperta o passo, querido, e trabalhe na sua construção. Reconstrói o templo do seu coração, reconstrói primeiro o templo do Espírito Santo dentro de você, depois reconstrua tudo aquilo que precisa ser reconstruído na sua vida. E não fique invejando. Espere que o seu virá em nome de Jesus. Se alegre com a bênção dos outros. Esses dias um irmão ligou lá em casa e falou assim, pastora, me dá a dica onde você compra aquele grafiado que eu quero reformar minha casa. Amados, aquilo lá alegrou meu dia. Eu fiquei tão feliz em saber que o irmão ia reformar a casa e dar uma renovada na fachada da casa. Meu Deus, aquilo encheu meu coração de alegria. Eu fiquei pulando de alegria a tarde inteira, de tão feliz, porque eu sei que isso é bênção. E no ano de renovo, melhor ainda. O que nós não podemos é ter inveja do outro. Eu lembro que uma vez nós estávamos aqui e teve um evento aqui na igreja e saiu no jornal a reportagem. Saiu no jornal. E quando chegou o jornal aqui na igreja, eu peguei o recorte e comecei a mostrar. Olha aqui, fulano saiu no jornal, toda feliz, mostrando. Mostrei para um, mostrei para outro. No final do culto, quando eu fui mostrar para uma pessoa, a pessoa olhou a foto, ela não falou nada, ela ficou olhando. Eu falei, que foi? Ela olhou assim e falou assim, eu não dou nessa foto. Eu falei, meu Deus, como pode uma coisa dessa? Em vez de se alegrar com a igreja, que a igreja tinha saído no jornal, que chique, tinha um monte de irmão lá e tal. A pessoa, eu não estou nessa foto. Que amargura de coração, que inveja, que maldade. Daí eu fiquei perguntando, por que será que não estava nessa foto, né? No mínimo não estava cooperando com o evento. Se tivesse no evento, teria saído na foto. Amados, nós podemos nos alegrar com os outros. Amém? Amém? Se alegre com a reconstrução do seu irmão. Porque eu sei que o Senhor vai proporcionar a reconstrução na vida de muitas pessoas. E vai haver sim muitos renovos e muitas conquistas.
Muitos renovados e muitas conquistas. Eu quero ver gente aqui tirando carteira de habilitação, estudando, tendo emprego novo, promoção de trabalho. Eu